Boa noite a todos. É um prazer enorme, imenso estar com vocês aqui na live do programa Estrelando. Eu comecei as lives este ano do programa. Opa! Eu comecei as lives deste ano do programa e minha primeira entrevistada foi a Celisa. E o interessante é que quem acompanha o programa, eu venho desde 2017, né, fazendo entrevistas com a Celisa, e ela apontando e sinalizando sobre a grande mutação dos astros do dia 21. Mas, na verdade, foi em 2017, essa entrevista foi ao ar em setembro, mas nós tínhamos gravado em julho. Todo ano, o Robson da Gaia, que está presente aí, boa noite, muito obrigado pela participação também, Robson, ele criou um evento em São Paulo, chamado Astrológica, e todo ano, em julho, ele divulga e acontece esse evento. E a Celisa vem, quase que todo ano, a São Paulo, participar com uma palestra. E eu, justamente em julho, eu subo nesse dia, na sexta-feira, e faço diversas gravações com astrólogos que vêm do Brasil inteiro. Aproveito que eles estão todos nesse dia em São Paulo e faço gravações para o Estrelando. E já em 2017, a Celisa, nós fizemos uma entrevista, foi A Grande Mutação 2020, parte 1 e parte 2. E depois eu voltei a fazer outras entrevistas com ela, onde ela apontava que o ano de 2020 seria um ano crítico, chamado de O Fundo do Poço. Quero agradecer a Celisa, novamente, a nossa última live do ano, deste ano de 2020, pela participação. Agradeço a Márcia, que estará presente também, nos auxiliando também com perguntas. Márcia, boa noite e obrigado pela participação. Boa noite. A Celisa é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Escorpião. Ela é arquiteta, astróloga, escritora e diretora da Escola Espaço do Céu, no Rio de Janeiro. E ex-presidente do SINAGE, que é o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Ela é professora e tem diversos livros publicados. Eu já deixo aqui algo para a Celisa, para a gente cobrar ela ao longo do tempo, que eu acabei de falar com ela agora e impressionei-a. Ou seja, a Celisa poderia lançar um livro sobre astrologia mundial com as suas técnicas. Celisa, você não pode escapar dessa, tá bem? Quero agradecer a sua presença hoje aqui e que tenhamos boas notícias e boas expectativas para o ano. Muito obrigado. Boa noite, Jorge. Boa noite, Márcia, meus amigos muito queridos. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui e, principalmente, porque chegamos ao final de 2020. Podíamos não ter chegado. Então, eu acho que é um privilégio estar aqui numa data extremamente importante para a astrologia. Então, eu gostaria de fazer um resumo e para a gente chegar até onde nós estamos, né? E depois falar um pouquinho de 2021 também. Eu tenho uma grande satisfação de dizer que nós chegamos ao final de 2020 com vacina, porque nós previmos que isso aconteceria. Mas a temporada de eclipses atual, 30 de novembro, Lua, 16, dezembro, Sol, e os movimentos de Marte atuais, em quadratura com Plutão, estão causando problemas graves. De qualquer maneira, não podemos deixar de agradecer o privilégio de chegar ao mais relevante evento celeste do ano, a conjunção Júpiter-Saturno. Infelizmente, milhares não tiveram esse privilégio e lamentamos profundamente a grande quantidade de vidas perdidas nesse difícil 2020. A conjunção dos dois planetas sociais, Júpiter e Saturno, designados como cronocratores ou marcadores do tempo,
afeta o contexto social, econômico e político. Desde o dia 16, a conjunção, que ocorre a cada 20 anos, está visível. Mas esta é muito especial, porque encerra uma etapa de 180 anos de conjunções em signos de terra e abre, no signo de Aquário, a grande mutação para a etapa no elemento ar, que permanecerá até 2219. O encontro acontece amanhã, dia 21, às 15h22, hora de Brasília. Portanto, horas após o solstício de verão, para o hemisfério sul, que ocorre às 7h03. Então, ela ocorre no dia do solstício e marca o mapa do solstício. O interessante da atual conjunção Júpiter-Saturno é que a astronomia e a astrologia se juntam para louvar esse encontro especial que repete o ocorrido em março de 2026. Para a astrologia, é especial a repetição da grande mutação no começo de Aquário. Para a astronomia, é especial a repetição do encontro por grau eclíptico e grau de declinação, quando os dois planetas estão tão juntos que parecem um só. A astrologia chama isto de uma conjunção simultânea, um paralelo. Mas não é o começo da era de Aquário, como alguns estão dizendo. A era de Aquário depende da precessão dos equinócios, ainda vai demorar mais de 3 séculos para começar. Também há divulgações se referindo à conjunção como a estrela do Natal, uma vez que, para alguns, a estrela seguida pelos magos era uma conjunção tão próxima de Júpiter e Saturno, no signo de Peixes, que parecia uma estrela. Quanto à grande mutação, precisamos lembrar que ela é anunciada antes da etapa terminar. No caso atual, a mudança foi anunciada nas 3 conjunções de 1980 e 1981, no signo de Libra. Durante os seguintes 20 anos, começaram a aparecer as bases do ciclo de ar. A tecnologia e a internet entraram em nossas vidas, as redes sociais promoveram um novo meio para relacionamentos, ideias criativas foram crescendo com a geração dos startups, empresas de tecnologia se desenvolveram e o mundo foi interconectado, ou melhor, globalizado. Porém, a conjunção de 2000 em Touro chegou derrubando bolsas e ações de empresas de tecnologia indevidamente valorizadas, ou melhor, trazendo para a realidade, trouxe protestos contra a globalização e ressaltou que ainda estávamos no ciclo de terra, materialista, territorial, capitalista, enraizado na exploração da terra e seus recursos, sem qualquer responsabilidade com relação ao nosso planeta, ameaçando sua sobrevivência em benefício do lucro. E ainda acreditávamos que vivíamos em um mundo tangível e seguro. Em uma sucinta retrospectiva, veremos como a segurança foi sendo desmontada durante os 20 anos do último ciclo de terra. No começo do século XXI, os atentados de 2001 nos Estados Unidos mudaram a história. O terremoto e tsunami na Indonésia, final de 2004, matou milhares de pessoas. Ocorreram muitos outros atentados terroristas. A bolha econômica estourou no final de 2008, seguida da recessão, promovida também pela longa e forte quadratura Urano-Plutão, que marcou a década que está terminando, levando multidões às ruas para protestos, derrubando ditadores,
grandes empresas, mas quebrando também uma série de preconceitos. Epidemias nos ameaçaram e aumentaram as revoltas da natureza. Erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis e os problemas climáticos nos obrigaram a constatar o quanto nosso planeta foi destruído durante os 180 anos de capitalismo do ciclo de Terra. Em 2015 e 2016, a quadratura Saturno-Netuno trouxe o desalento da realidade que desmontou o sonhado. E reputações incontestáveis foram dissolvidas, e a decepção com a política conhecida levou a experimentações em nomes novos. Em 2018 e 2019, o primeiro teste da conjunção Urano-Netuno de 1993 ressaltou os problemas causados pelo mau uso e abuso da tecnologia e das experimentações com nomes novos, e vieram as decepções. Chegamos a 2020 com a promessa de uma sucessão de eventos celestes relevantes, mas com perspectivas difíceis e restritivas. E apareceu o coronavírus, ameaçando vidas, obrigando o distanciamento social, restringindo a movimentação e desmontando a economia. A ordem que existia desapareceu, e uma nova ordem ainda não está definida. Mas constatamos que a criatividade e a solidariedade solucionaram muitos problemas. A dedicação dos profissionais da saúde foi destacada, lembrando a presença de Netuno em Peixes. Vamos começar agora a terceira década do século XXI com a indicação da grande mutação de que a humanidade precisa de um novo paradigma, de uma mudança de consciência, considerando que durante a etapa anterior de conjunções em ar, de 1226 a 1425, os seres humanos, antes considerados como pecadores à espera de salvação, começaram a ser valorizados, e que o mundo acordou para as potencialidades do homem e a ideia de atuar em benefício da sociedade, como em 1226, entramos agora novamente no elemento ar por Aquário, um princípio de cooperação coletiva, igualdade e fraternidade, portanto, da consciência de fazer parte da raça humana, valorizar as relações e considerar a ideia de que é preciso fazer algo pela humanidade. Então, acreditamos que, através dos anos, podemos esperar o desenvolvimento de um novo humanismo, da consciência da responsabilidade de cada um na participação social e também na preservação do nosso planeta. Outra questão do elemento ar é o intelecto e o conhecimento, e a nova etapa deverá desenvolver um novo conceito para a educação, que, aliás, já começou nos países nórdicos, no qual os talentos individuais e a criatividade serão estimulados, promovendo uma maior circulação de ideias. Devemos lembrar que, na etapa anterior de ar, a partir de 1300, ocorreu um florescimento cultural e científico conhecido como Renascimento, quando foram retomados temas, ideias e técnicas utilizadas na antiguidade greco-romana. Portanto, podemos esperar um novo florescimento na cultura, na ciência, na arte. De certa forma, isso já apareceu na ciência, que, usando novas tecnologias, efetivou vacinas em um curto espaço de tempo. Quanto à tecnologia, cada vez mais estará presente em nossas vidas. E, além da informatização, vamos ter que lidar com a automação,
muitos espaços físicos perderam a importância, irão desaparecer. Por exemplo, as agências de bancos, que com Urano em Touro já haviam começado a diminuir, com a pandemia, isso foi acelerado. Em compensação, o número de bancos virtuais cresceu rapidamente. A nova etapa demanda o desenvolvimento de uma política baseada na comunidade, e será preciso desenvolver rapidamente tecnologias que favoreçam a conservação de nosso planeta e seus recursos naturais. Aliás, essa semana eu fiquei bastante surpresa e satisfeita de saber que o Brasil já possui fazendas de venda de energia elétrica renovável. Então, nós vamos ver jovens líderes políticos envolvidos com o meio ambiente, como é o caso da Greta Thunberg, que é uma sinalização dessa etapa A. Veremos pessoas jovens ascenderem. De qualquer modo, eu também considero que a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos da América foi uma sinalização da entrada na etapa A. Mas a mudança de elemento tende a promover a ascensão de outro país na supremacia mundial. E a China vem avançando tecnologicamente a passos largos, o que não quer dizer que a disputa cibernética irá acabar. Uma curiosidade: desde o século XIX, o astrólogo americano Brockton afirmou que o presidente em exercício, ou eleito no ano da conjunção Júpiter-Saturno, morre antes de concluir o mandato. Isso ocorreu com Henry Harrison, Abraham Lincoln, James Garfield, no século XIX, no século XX, John Kennedy, mas George Bush Filho foi eleito em 2000 e reeleito em 2004. Raymond Merriman, um americano especialista em astrologia financeira, afirmou em setembro que, em 7 de 9 casos, o presidente eleito no ano da conjunção não viveu até o final do governo. E o mapa da posse de Biden, com a conjunção Marte-Urano na casa 12, em quadratura lá com Júpiter e Saturno na 10, assusta. Além do mais, Biden tem direções primáricas desarmônicas Sol-Plutão. Por isso, os americanos estavam muito preocupados com o mapa do vice. Eles não tinham a hora exata do vice do Trump, mas tem o mapa da Kamala Harris, que é um mapa de presidente, por estrelas, por colocações. De qualquer modo, não apenas nos Estados Unidos, conjunções Júpiter-Saturno indicam mudanças de líderes, embora também possa indicar o surgimento de novos líderes, como, por exemplo, ocorreu com Vladimir Putin em 2000. Talvez esteja terminando a era dele com essa mudança. A Europa tem uma forte ressonância com o ciclo Júpiter-Saturno, e a nova conjunção, com mudança de elemento, deverá levar a comunidade europeia a mais uma grande prova e uma revisão profunda. Márcia, agora eu queria te pedir para mostrar o primeiro mapa, por favor. Enquanto a Márcia mostra, é curioso que a conjunção de amanhã tenha similaridade por inversão com a conjunção de 2000
em Touro, em quadratura com Urano em Aquário. Agora, a conjunção está em Aquário e Urano está em Touro. Podemos esperar algumas tensões similares às de 2000. Como em março de 2000, crises repentinas nas bolsas, ações de empresas de tecnologia despencando e até quebras de instituições financeiras. E talvez novos protestos contra a globalização. Sem dúvida, socialmente, deverão ocorrer agitações e revoltas visando a mudança de padrões. Jorge. Bom, se não conseguir passar... Beleza, é um programa técnico aqui. Não tem problema. Mas já está chegando lá. Márcia já está chegando lá. Uma pequena diferença na atual conjunção é a participação de Netuno, que foi se localizar bem no ponto médio da quadratura Júpiter, Saturno, Urano. Felizmente, ele não está em semiquadratura. É apenas um ponto médio. Mas, de qualquer maneira, isso pode indicar que, em dadas ocasiões, Netuno pode embaralhar ainda mais as tensões. Em compensação, em outras, pode levar à desistência de resistência. Entretanto, Netuno é dado a armações e promove a atuação de hackers. Então, eu marquei aí no mapa exatamente a localização de Netuno, que foi se colocar no meio, né? Eu falo que eu gosto de trabalhar com ponto médio, porque em determinadas ocasiões ele apresenta alguma dica que a gente pode não ter percebido. Esse mapa está desenhado para Greenwich, que é como a gente faz em astrologia mundial, quando a gente quer ver a representação. E, em seguida, eu vou pedir para o Brasil, ele é na casa 9, todas as conjunções desse ano foram na casa 9 do Brasil, felizmente. E eu vou pedir para a Márcia mostrar agora a astrocartografia, que a astrocartografia ela é a mesma. Faça-se o mapa para onde se fizer, ela não muda. Então, tanto fazia eu ter feito para Brasília, para Washington, seria o mesmo. Mas eu quero mostrar aqui que, bem no centro, ali onde está a América do Sul, a conjunção está passando por uma pontinha ali dos Estados Unidos e se a gente faz o mapa para os Estados Unidos, a gente vê que Plutão está mais perto do meio do céu e o Júpiter e Saturno estão na casa 10. E pega Venezuela, Bolívia, Argentina, quer dizer, Brasil só mesmo, Amazonas, mas a América Latina vai ter um papel importante nesse ciclo. Agora, observem à esquerda a conjunção no fundo do céu. Indonésia, China, Beijing, Hong Kong. Então, a China terá problemas internos,
Quer dizer, ela vai, e isso já se sabia desde 2000 que a China ia assumir esse papel, mas ela vai ter problemas internos também para lidar. E é interessante que essa conjunção ocorre muito próxima do ascendente da China, que tem a Lua também ali no ascendente em 4 graus de Aquário. Então, mas ela está angular. Agora, se nós olharmos ali para a direita a linha curva, porque a astrocartografia mostra nas linhas retas meio do céu e fundo do céu, e nas linhas curvas, ascendente e descendente. A linha do descendente, e isso mostra o que nós vimos no mapa anterior, que vocês observam que a conjunção está passando bem ali pela Inglaterra, então ela pega a Europa ali no leste, e cruzando também a África. E a linha do ascendente, que vai passar ali apenas começando no Canadá, ela, na verdade, ela cai toda no oceano. Quer dizer, na verdade, a gente desenha esse mapa para a capital de cada país, para observar o seu funcionamento no país. Sem dúvida, a gente tem um aspecto exato nesse mapa que a gente também não deve esquecer, que é essa quadratura exata de Marte com Plutão, que está hoje e amanhã e que indica alguma situação de brutalidade. Então, não quer dizer que tudo será uma maravilha, porque não existe isso. Mas, digamos assim, é importante a gente considerar que em 2030 e 2031, na oposição desse ciclo Júpiter com Saturno, que nós chamamos de culminação do ciclo, vai haver uma avaliação dos primeiros resultados. Não da etapa A, mas desse ciclo que abre a etapa A. E o que mais esperar para 2021? Antes de qualquer coisa, muito melhor que 2020. Embora ainda tenhamos que lidar com as consequências do coronavírus, tanto em termos de saúde como de economia, portanto, indefinições. Além do mais, e agora eu queria pedir a Márcia para passar o terceiro slide, o índice cíclico de André Barbeau, o principal indicador para a crise de 2020, ainda desce alguns poucos pontos em 2021. Se vocês observarem, de 2020 para 2021, ele desceu 74 pontos. De 2021 para 2022, ele desce de 29 pontos. Depois ele estabiliza e, em 2023, ele começa a subir como uma flecha. Que a gente vê uma seta verde que eu marquei ali, que isso vai dar mais ou menos por volta de 2026. No final do ano passado, eu fiz, na minha palestra do Sinarge, que está disponível, uma avaliação dos ciclos planetários para a nova década. E posso afirmar que podemos considerar que será bem melhor que a que está terminando. E 2026 deverá ser um ano especial. Quanto a 2021, um único ciclo marca o ano. Aí pode terminar, Márcia. Acabamos aí. Graças a Deus deu certo. A quadratura decrescente Saturno-Urano, que dura
todo ano, e enquanto Júpiter faz uma única quadratura com Urano no dia 17 de janeiro, Saturno faz 3 exatas. 17 de fevereiro, 7 graus, 14 de junho, 13 graus, e 24 de dezembro, 11 graus, ou seja, o ano inteiro. Aliás, janeiro deverá ser um mês difícil. Vários aspectos exatos acontecem em janeiro. A única semiquadratura de Júpiter com Netuno, de Saturno com Netuno, Marte faz a quadratura exata, faz a conjunção com Urano, faz a quadratura com Saturno e Júpiter. Então, até as lunações de janeiro são difíceis. Uma em conjunção a Plutão e outra quadrada com Urano. Então, de alguma maneira, o ciclo Saturno-Urano é um ciclo ligado ao capitalismo. Portanto, a quadratura final, a quadratura decrescente do ciclo, indica não que o capitalismo vai acabar, mas que haverão mudanças. Os Estados Unidos têm uma forte ressonância com esse ciclo Saturno-Urano. E um estudo do americano que eu citei, Raymond Merriman, afirma que, nos aspectos desarmônicos, a economia americana tende à recessão. André Barbault considera que o ciclo, além de estar ligado aos Estados Unidos, ele também tem ressonância em Israel. De qualquer maneira, individualmente, nós precisamos ser cautelosos, em especial em termos econômicos, pois a indicação é de instabilidade. Durante todo o ano, algumas luas cheias e o trânsito de Marte, que também vai fazer aspecto com Saturno e Urano 3 vezes, ativam, portanto, a quadratura. Em 2021, teremos apenas os normais 2 pares de eclipse, que 2020 houve 6. Mas teremos os normais. Maio, junho, novembro, dezembro, no eixo Gêmeos-Sagitário. O de maio e junho é um repique do que ocorreu agora em novembro e dezembro. Ou seja, 8 de Sagitário em maio vai ser 8 de Gêmeos, perdão, vai ser 8 de Sagitário, e o que foi agora dia 16 em 23 de Sagitário vai ser 19 graus de Gêmeos. O Júpiter parece que entrou ontem em Aquário, parece correr, e chega em Peixes em 13 de maio. Mas ele volta para Aquário em 28 de julho, e só em 29 de dezembro é que ele vai entrar para percorrer Peixes. Então, ele vai até o grau 2. Para o Brasil, o ano deverá ser difícil. Muita ativação nos mapas de ingressos e eclipses e lunações no eixo 6-12. Saúde, trabalho, dificuldades, e ainda a indicação de tensões econômicas, casa 2. Netuno ajudou esse ano no trígono com o meio do céu. Plutão em trígono com Mercúrio.
Mas o ano que vem, Netuno vai fazer o começo da oposição com Mercúrio, embora ele ainda volte ao trígono ao meio do céu. E a quadratura Saturno-Urano, em especial até abril, tensiona o mapa do Brasil. Urano em cima de Saturno, Saturno quadrado. Saturno fica o ano inteiro quadrado com ele mesmo. Urano, em maio, vai embora. Além do mais, o mapa da posse do governo é mobilizado pela quadratura Saturno-Urano o ano inteiro. Saturno no meio do céu, Urano no ascendente. Quer dizer, tem uma lua cheia de abril que é uma coisa. Mas, digamos, de qualquer maneira, deverá ocorrer algum crescimento, considerando que há uma ativação positiva do meio do céu, chegando na conjunção Lua-Júpiter. Saturno vai fazer um trígono com a Lua, e a presença de Júpiter na primeira casa, a partir da entrada dele em 22 de Aquário, sempre traz um otimismo, um ânimo. E o trígono que Urano vai fazer com o Sol indica novidade. Mas a questão da educação está mal, com Saturno ali tensionado. Talvez em relação também com os nossos vizinhos, questão de comunicação, de imprensa. Cuidados ainda são necessários. O coronavírus não se cansou de nós ainda, embora nós estejamos cansados dele. E não somos só nós. A Europa está fechada, os outros países da América do Sul. Mas a vacina está chegando. E a esperança e a consciência de uma nova humanidade é importante para nós alcançarmos esse novo paradigma. Então, nós temos que saudar a conjunção Júpiter-Saturno da grande mutação. Como eu falei no início, um privilégio poder ver isto no céu. Quer dizer, além do mais, ela ainda nos dá esse brinde de Natal. Que, aliás, eu queria comentar que ontem eu fiquei surpresa com a criatividade da Prefeitura de Curitiba, que criou uns espetáculos de Natal impressionantes para as pessoas verem de carro, as crianças deslumbradas. Quer dizer, o fato de estarmos na pandemia não quer dizer que tem que haver só tristeza. A gente tem que louvar a vida. Eu tive coronavírus, graças a Deus eu o tive leve. Vinha com uma preparação muito boa para isso. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas tiveram o mesmo privilégio que eu, e pessoas muito mais jovens. Então, eu acho que a gente tem que louvar a vida e a entrada da humanidade numa nova etapa, que não é hoje, amanhã, daqui a 10 anos, mas é uma etapa de 200 anos. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Elisa, pensei que tivesse mais, eu já estava aguardando aqui. Enquanto você falava, eu estava acompanhando pelos trânsitos planetários aqui. Você sabe que uma coisa que eu acho importante ressaltar, que todas as vezes, finais de ano, nós somos convidados a fazermos entrevistas, falarmos sobre o ano novo,
astrológico, a gente sempre vem com banho de água fria no final do ano, né? As pessoas, todas as expectativas no dia 31 para o dia 1. Eu me lembro disso de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020, em que a gente vai em TVs, em jornais e rádios, a gente fala que é um ano para se preparar, seja comedido, vá devagar, seja flexível, porque não será um ano do qual você está esperando. E as pessoas ficam desanimadas. Mas eu acho que uma questão também é importante ressaltar é que nós temos aspectos, sim, teremos sempre, todos os anos, teremos aspectos de quadratura, de oposições, de reencontros e tudo. Enfim, é como se fosse no mapa de nascimento. Como você vai lidar com isso que você já sabe que está, não é? Esta condição de o sujeito sabe que vai ter um Saturno no seu Sol, numa quadratura, numa conjunção, vai passar por um período difícil de Plutão. Ele já sabendo, ele pode se armar, se planejar e se organizar para lidar de uma forma diferente com aquilo. Não estou citando fatos. Morreu, aconteceu, nós temos que se adaptar com o luto. É uma coisa. Mas quando é uma mudança de emprego, uma separação, uma crise que vai atravessar, você tem que realmente ter um jogo de cintura. É como nós estamos atravessando hoje. Saturno, Plutão, Júpiter, tivemos em 2020. Como vamos lidar com pandemia, com ficar em casa? Quais as mudanças necessárias que nós teremos que fazer? Não é? Agora, você deu uma situação bastante interessante, Celisa, que foi assim, você deu um alento astrológico, você já chegou até 26, né? 2026 vamos dar o up. Só que temos que nos preparar agora em 2020. Não adianta aguardar que em 2026 nós vamos dar o salto. É como fazer um concurso público. Se você não estuda, não passa. Não é? Não se dá um salto de patamar, você tem que ir subindo lentamente. Então, essa mudança de consciência, o que eu digo, quem não tirou partido desse ano para aprender com o problema, para aprender a valorizar as relações, a valorizar o que realmente é importante, que o dinheiro nem sempre resolveu, a criatividade resolveu muito mais. Então, isso, para mim, é o prenúncio dessa... Muitas pessoas ainda não se deram conta disso, infelizmente. E, infelizmente, principalmente as pessoas mais jovens, que acham que o mundo vai voltar a ser como era. Quando muda, jamais volta. Passa a ser uma outra coisa. A evolução é assim. A astrologia me fez aprender que mudança é evolutiva sempre. Nunca esperar o que passou é porque tem coisa melhor para vir para frente. E adaptações são necessárias, né, Celisa? Sempre. A melhor flexibilidade e adaptação são coisas que, em momentos de tensão, têm um valor imenso. Até porque estaremos trabalhando no elemento ar, né? Que tem a ver com os intercâmbios, com as associações, né? Sim, as relações, a importância, isso é para a gente valorizar as relações. Não apenas as relações pela internet, as relações em geral. A gente pôde ver nesse tempo, desse ano, que relações realmente eram importantes. Quer dizer, que pessoas nos procuraram independentes e não poderem estar juntos. E que pessoas deixaram para lá, não interessa. Né? Então, de alguma maneira, eu digo que, de certa maneira, a pandemia é uma preparação para esse novo paradigma. Quem não se deu conta disso está perdendo a grande chance, entendeu? Que é claro que eu não vou ver os melhores resultados desse novo paradigma, mas nós temos que ter uma mentalidade mais dos orientais do que nós, ocidentais, que só estamos preocupados com o imediato e não com o que virá para frente. Ou seja, as pessoas que são jovens terão oportunidade ainda de viverem um mundo melhor, sem dúvida. Essa década foi muito difícil, e isso é que eu quis chamar a atenção
para a gente não achar que foi só 2020. 2020 foi como eu falei, o fundo do poço, vai chegar no fim da ladeira. Ou vai se esborrachar, ou vai cair e levantar. Mas isso veio sendo preparado. Só que as pessoas não se deram conta disso. Isso é verdade, isso é verdade. Teresa, tem uma pergunta, Márcia me chamou aqui, que tem uma pergunta. Então, tem uma pergunta interessante que eu quero fazer também um gancho, uma questão minha. A Consuelo Pamplona está perguntando quais os lados negativos de Aquário que Saturno e Júpiter podem desenvolver. E também tem uma questão, ainda levando em consideração que Saturno e Urano são regentes de Aquário e vão ficar em quadratura, né? Daí também. Essa daí já é o que estou colocando. Olha só. Seria legal para... Para mim, signo não tem defeito. Signo é princípio perfeito e o que dão como defeito de Aquário são os defeitos de Urano. Dizer que Aquário é individualista, errado, errado. Isto é Urano. Urano é individualista. Dizer que Aquário precisa de liberdade, Aquário precisa de espaço. Não obrigatoriamente independência e liberdade. Saturno, na verdade, eu digo que ele é melhor em Aquário do que em Capricórnio. É a regência diurna de Saturno. Ele é um planeta social. Ele está muito mais preocupado com a questão coletiva do que com a ambição pessoal em Capricórnio. Então, de alguma maneira, e Saturno, Aquário é um signo fixo. Isso está muito mais de acordo com o Saturno do que com o Urano, que gosta de novidade. Na verdade, para mim, o lado Aquário de Urano, quer dizer, que Urano, eu sempre digo, cuidado, porque o Urano entra em um grupo e quebra o grupo. Porque ele, ao invés de unir, ele desune. Então, na verdade, as ideias abstratas, progressistas de Aquário são muito ligadas a Urano. Então, Urano sempre ele tem a coisa da tentativa. E qual é a briga dele com Saturno? E que eu digo que traz grandes problemas em tecnologia, porque Urano e Saturno estão ligados à ciência. Urano, no sentido do progresso, das ideias novas, e o Saturno, do teste dessas ideias, do funcionamento dessas ideias. Para Urano, o que vale é a ideia. Se energia nuclear causa algum problema de contaminação, não é meu problema. Se criar bomba atômica destrói a humanidade, não é meu problema. Mas Saturno está preocupado com isso. Quais os problemas que serão criados? Então, o que vai acontecer? Quando eu falei das agitações sociais, ou porque tem pessoas que não vão aceitar a questão do coletivo. Por que o problema da globalização? É uma maneira de não integração coletiva. E isso vai aparecer de novo. Porque aquele fórum de Porto Alegre que apareceu ali no começo do ciclo de 2000 foi exatamente contra. Então, as tensões nós vamos ter exatamente entre o lado conservador de Saturno, ou você pode até dizer o lado capitalista e preocupado com lucro, e o lado que tem que mudar. Para mudar, sempre tem que haver tensão. Ninguém muda como ninguém evolui passeando num jardim, escalando uma montanha. Então,
Nós tivemos aí o trígono Saturno-Urano, que foi maravilhoso. É quando você consegue integrar esse lado. Houve um acordo muito bom na União Europeia. Quer dizer, na verdade, há uma tensão e uma rigidez que não é só de Saturno, porque Urano é rígido também. Então, por isso, quando o Jorge estava falando da questão da flexibilidade, quer dizer, do admitir o diferente, do ouvir sem se plantar no que possa ser, vai facilitar muito as coisas. Mas nós vamos ter muitos problemas, como não sei se vocês se lembram, na oposição de Saturno com Urano, teve aquele problema tecnológico nos Estados Unidos, de um vazamento que, na verdade, não acabou até hoje. Milhares de barris de petróleo vazaram. Então, vamos ver muitos problemas tecnológicos. Empresas de tecnologia que, na verdade, não estão bem, terão sérios problemas. O lado não vai ser só pela parte financeira, não. E nós vamos ter agitações. Os Estados Unidos, por exemplo, está dividido. Completamente dividido. Completamente, é verdade. Entendeu? Celisa, essa questão aí até astrológica, né? Que eu mesmo, quando comecei a estudar astrologia, há poucos anos atrás, como você também, existia sempre aquela semelhança, o signo, o planeta e a casa. E muitos astrólogos prestaram serviços para nós em astrologia, falando da questão do planeta, o signo, a casa, que era tudo uma coisa só. No começo a gente acredita, porque a gente não sabe, quem dá aula para a gente vai engolindo aquilo. Aí, com o passar do tempo, você vai administrando e vai percebendo que o planeta é uma ação, né? O signo é o roteiro daquela ação. Nem sempre Urano e Aquário são as mesmas coisas, nem sempre Touro e Vênus têm a mesma característica. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é afeto. A casa do dinheiro não é a casa afetiva. Eu não amo pela casa 2, eu ganho e gasto na casa 2. Então, às vezes, tem essas confusões. E essa questão que você colocou foi muito importante. O que é Urano, o que é o signo de Aquário? Né? Qual é a expressão do Aquário no zodíaco? Qual é a expressão de Urano como um astro, como um absoluto? Porque até na mitologia grega não existia paz sobre Urano, né? O Uranus, conhecido como Uranus. Abaixo dele vinha Cronos, Zeus e tudo, mas acima dele não existia. Então, ele era o pai absoluto, né? Então, quando você fala assim do progresso, não importa o que esteja na frente, tem que mudar. E se tiver que ter a mudança, você vai pagar o preço por isso. Saturno não gosta, mas Urano fala assim, é desse jeito. Né? E as pessoas estão confundindo muito. Ainda hoje, eu assisto algumas lives, as poucas lives que eu consigo assistir, confundindo era de Aquário. Por quê? Porque estamos falando de Saturno em conjunção Júpiter em Aquário. Outras pessoas estão citando aí um estélio que vai acontecer em fevereiro no signo de Aquário. Todo mundo já querendo fazer um movimento à era de Aquário. E nós não estamos na era de Aquário, e você bem citou aqui. Exatamente, eu quis citar isso, porque ontem eu vi algumas citações de astrólogos brasileiros dizendo que faltava um dia para entrar a era de Aquário. E não se pode confundir mutação de ciclo de Saturno e Júpiter com era. Foi uma coisa que tem a ver com as estrelas, não são nem os planetas. É a entrada na primeira estrela da constelação. Feliz até hoje, eu recebo material. Então, tem uns que já estão falando que a era de Aquário será quando entrar o Plutão em Aquário. Vai ser Plutão quando entrar. Cada coisa é uma coisa. Então. E eu diria que eu acho que a nossa obrigação como astrólogos, em prol da boa astrologia, é esclarecer esses erros. Não, ainda tem o erro da constelação até hoje. Eu recebi essa semana
meu signo mudou, existe um 13º signo. Olha, para quem não sabe, para quem não conhece, você tem várias entrevistas no Estrelando, no programa, que eu já fiz com a Celisa da Era de Aquário, do 13º signo, já falamos várias vezes sobre isso. Então, às vezes, quando o astrólogo fica com cara de tédio, que não, parece que não quer responder uma pergunta que fizeram, é que a gente já está cansado de falar uma coisa que não representa a astrologia que a gente trabalha, não é? Infelizmente, as pessoas insistem nisso. Eu gosto de dizer que tem uma citação bem interessante do americano Robert Hand, em 2014, quando ele esteve aqui no simpósio, e que as pessoas ficaram chocadas quando ele disse, na palestra dele, que o que Barbot diz, né, o tempo todo, que o grande problema da astrologia atual é a supervalorização dos signos em detrimento dos planetas. Astrólogos é a palavra dos astros, não dos signos, que nem existiam durante 1.500 anos de astrologia. Celisa, eu gostaria de voltar num ponto aqui também, numa seguinte questão. Você falou que essa grande mutação de Júpiter e Saturno em Aquário, eu já até montei o mapa de amanhã, ela ocorre na casa 9 aqui para o Brasil, né? Gostaria que, se possível, você desenvolvesse um pouco mais desse tema da casa 9. Olha, eu falei sobre isso no ano passado, 2 vezes eu falei sobre o assunto, quando eu falei sobre o governo Bolsonaro e o Brasil, no evento do Adolfo Gerês, e depois eu falei também, no início do ano, que todas essas conjunções para o Brasil, porque a gente faz o desenho, por exemplo, Júpiter-Plutão, a última conjunção, tem 3, mas você equivale à última. Saturno-Plutão, Júpiter-Saturno, tudo na casa 9. E eu diria para você o seguinte: na ocasião, o que eu falei? 2 coisas importantes: o jurídico e o estrangeiro. Quanto nós seríamos afetados por questões do estrangeiro. E posso dizer agora, ai de nós se não tivéssemos o jurídico para resolver muitas questões. Entendeu? Então, isso indica que nesse ciclo, quer dizer, não foi só esse ano, que isso vai continuar sendo assim durante esse ciclo. Importante isso, Celisa, extremamente importante. Mas o que chama a atenção, uma outra questão também que eu queria colocar, e que deixar claro aqui para as pessoas, que nós não temos um astro regente do ano, não é? Que já está... Só voltando a esse tema, porque senão vamos falar de Vênus, esse era um ano de Vênus. Não. Foi um ano do Sol, olha só o papo. O ano de 2020 foi o ano regido pelo Sol, por isso que é chamado de Corona. Que Júpiter e Sol, hein? Uau! Pois é. Uau! Não, eu gosto de dar esses exemplos. Eu me lembro, naquele ano, meu Deus, quando foi naquela máxima aproximação de Marte, sim. Levou anos na internet. Anos, eu recebia. Aí eu falei, vocês vão ver a Vênus durante o ano. Vocês verão o que vai acontecer com a aproximação de Marte. Ondas de calor, uma mortandade enorme na Europa, queimas, acidentes. Por exemplo, se eu tivesse que dizer a marca do ano, é Saturno-Urano. Saturno-Urano, isso aí, quadratura Saturno. E o Brasil é um dos países que vai viver esse ciclo com força. Quando você Entendeu? Citou aqui... A astrologia, ela não é uma coisa de tabela, que é essa coisa de regente do ano, que as pessoas não sabem nem de onde saiu. Entendeu? A astrologia trabalha com mapas.
por exemplo, Jonathan de Florence, ele sugere que você faça o mapa do solstício, quer dizer, mapa de amanhã, às 7h03 horas de Brasília, que, aliás, tem sol na casa 12, não é um bonzinho mapa para o Brasil, entendeu? Quer dizer, lógico, nós estamos num período complicado e assim vai continuar ainda. E tem umas 25 regras para você definir qual é o regente do ano para cada país. Isso é o que o Jonathan sugere. Está naquele livro, o único livro da José Olímpio de astrologia, do Robert Ambelin. Retorno à Alexandria. Tem. Entendeu? Mas, na verdade, digamos assim, o que eu digo é que a astrologia não é simplista. Então, ela não pode ser reduzida. Como é a questão dos signos, é simplificar a astrologia. Eu falo, o signo é mudo, precisa de planeta para falar. Ele só vai falar através dos que estiverem passando ali ou dos seus regentes. Por exemplo, mas a gente estava falando, né? Saturno está em Aquário, Urano está em Touro. Saturno está plantado. Urano não está. Ele vai perturbar o tempo todo. Mas o Saturno está ali, volta e meia, lembrando. Então, não dá para simplificar a astrologia. Eu começo no meu curso de iniciação fazendo essa distinção. Planeta, signo e casa. Mas tem que ser, como disse André Barbeau, enquanto zodiacalizarem a astrologia, ela não voltará a ocupar o papel que ela já ocupou socialmente. É preciso planetarizar. Os astros principais são os planetas. Gostaria de fazer uma outra questão aqui. Você citou sobre esses alinhamentos que nós estamos tendo no Brasil, na casa 12 do Brasil, né? Plutão... 6 e 12. Plutão, Saturno e Júpiter transitando na 12. Não, eu não citei, não foi isso, não. O que eu citei foi que os mapas de ingressos, como a do solstício... afeta o eixo 6-12. Pega o eixo 6-12 e algumas lunações também. Claro que atualmente os 3 estão na casa 12, mas isso. Júpiter vai entrar na 1. Isso, Júpiter entra na 1 a partir de março, na segunda quinzena mais ou menos de março, né? E Plutão, Saturno e Júpiter estão transitando na 12. E a casa 12 é um setor complicado, né? Para qualquer mapa, para qualquer país, né? Eu faria uma questão. O que nós estamos vivendo hoje na saúde pública, né? Nós podemos ter um agravante ainda para 2021, porque Júpiter vai para o ascendente, ok, Saturno e Plutão continuam na 12, né? E o Saturno e Plutão é na 12, né? E esse alinhamento aí, essa mutação que acontece a 0 de Aquário, também acontece na 12. Sim. Não é isso? Nós podemos ter um agravamento, uma piora no estado da saúde. Olha, eu não digo agravamento, porque a gente, na Mundial, a gente não trabalha só, como eu disse a você, com essa conjunção, ela é na casa 12. Mas no mapa da conjunção, ela é na casa 9. Casa 9, isso. Entendeu? Então, ela tem uma outra abertura. O que eu digo é que eu não posso dizer de piora, mas o que eu digo é que a questão continuará em foco. A questão saúde continuará em foco. Então, por exemplo, espera-se para depois da manhã ou quarta-feira que a Coronavac vai entrar com pedido de aprovação e o Butantan vai aumentar o funcionamento. Mas, olha, com o mês de janeiro que eu vi, eu estou achando que essas coisas andarem, entendeu? Sabe o que é, Celisa? O que me chamou a atenção é esse Saturno na 12, regente de 12, quadrando Saturno, né? Que pega a casa 3.
É o ano inteiro, né, praticamente, né? Exatamente. Vai até dezembro, porque ele começa ali, tá, janeiro a 1, de fevereiro a 5 graus, mas ele termina dezembro a 9, que é o grau 9 de Touro, que nós temos Saturno no Brasil na casa 3, né? Mas então, veja bem, você tem que lembrar que, para mim, o consolo é que este Saturno estará no meio do céu do mapa do governo. Tá. Ele vai ser cobrado. Muito, né? Muito. E muito cobrado. Então, quanto mais difícil a situação ficar, mais cobrança vai haver. Então, eu diria... Sim. Não, pode falar, eu ia mudar o assunto. Não, pode mudar, que eu já terminei. Tá bem. O ascendente do Brasil é Aquário, por volta do grau 22 de Aquário, não é isso? Júpiter atravessa este grau mais ou menos segunda quinzena de março, né? E geralmente isso é um indício de boas condições para o país, né? Algumas boas notícias. E Urano começa também a fazer um trígono Sol ali no país, já abril, maio, junho, e vai chegar no aspecto exato do trígono a 14 lá para agosto, julho e agosto. Ou seja, para quem não está acostumado em astrologia, um trígono é um aspecto fluente, harmônico, de 120 graus. Eu até citei esse trígono que vai trazer novidade. Mas veja bem, eu acho que o Júpiter percorrendo a casa 1, ele favorece mais o ânimo da população, entendeu? Do que propriamente o país. Agora, como a gente tem entrando uma direção secundária do meio do céu, em cima da conjunção Lua-Júpiter do Brasil, Sim. Saturno vai fazer trígono com essa Lua, um exato, depois ele volta a se aproximar, e isso pode favorecer, por exemplo, algum crescimento, agricultura, construção civil, e isso sim, isso pode trazer alguma estabilização. Quer dizer, isso que eu acho que seria uma coisa que a gente pode considerar como positiva. Não exatamente a passagem do Júpiter pela primeira casa. Tá. Mas o trígono de Saturno, o Saturno trígono Lua e trígono Júpiter, né? Vai ficar até outubro, novembro de 2021, né? Ele só faz um aspecto exato, por isso, que ele se afasta, volta a se aproximar e ainda vai fazer uma vez em 2022. Então, um bom aspecto. Só que sabe o que me incomodou no mapa do Brasil? O que me incomodou bastante foi o trânsito, na verdade, de Netuno que nós vamos ter no setor financeiro. Para quem não é astrólogo, a casa 2 do país é o setor financeiro do país, né, também. E Netuno já está aqui, em 2020 já estava na 2, sim, e agora... Mas ele estava em trígono ao meio do céu. Você entendeu? E vai se opor a Mercúrio, né? Sim, mas aí ele vai se opor, e eu diria para você o seguinte, é a mesma coisa. A oposição maior mesmo vai ser 2022. 22, porque volta novamente no grau. Por causa das eleições, entendeu? Por isso, não é possível, há anos, Netuno perturba as eleições no Brasil. É Sol, é Lua, é Mercúrio, meu Deus do céu. Que coisa! Teríamos que ter um novo mapa, né? O problema que eu digo assim, do Netuno com o Mercúrio, aí eu acho que é um descontrole da economia, da parte financeira, entendeu? Mas o Plutão ainda fará trígono com Mercúrio. E esse ano ele ajudou bastante nesse trígono. Entendeu? O Plutão ainda continuará. Sabe que está com uma cara bem diferente em 2021, né? Do que nós tivemos em 2019, 2020. Com certeza. Basta você ver, Jorge, isso eu acho uma coisa incrível. Se você pensar, um ciclo se desenvolve. Eu não me lembro disso nos últimos anos. É verdade. Realmente não me lembro. Pelo menos nos últimos 20.
Podemos assim sintetizar que nós estamos entrando numa fase onde 2023 em diante teremos saltos maiores, porém este período é um período de extrema adaptação, né? Exatamente. Eu não digo saltos maiores, teremos 2023 para frente avanços realmente. E eu acho que principalmente 2021, até mais do que 2022, entendeu? É um período ainda de definição de nova ordem. Como é que as coisas realmente vão ficar? Como é que vai funcionar a questão da vacina, em especial para o Brasil? Se vão conseguir organizar isso. Então, é um ano, digamos assim, de reposicionamento, que é o que me parece. E você não pode ser nem tão conservador, nem tão inovador. Nada de extremos. O meio termo. Nada de extremos. Nada de extremos, nada de radicalismo, porque isso não vai dar certo. Então, eu digo assim, um ano que a gente começa com ele indefinido. Mas, repito de novo, ter a vacina é um presente do céu. Não é? E a grande maioria dos nossos colegas, você sabe, dizia que não ia acontecer, que Júpiter tinha que passar na frente de Saturno, que não sei o quê. Gente, não se olha uma coisa só. Você tem que olhar o conjunto. E não é só astrologia. Porque eu falo, a gente de astrologia mundial, você tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mundo. Também. Está pensando que tecnologia só serve individualmente? Que ciência não faz nada com isso? Claro que faz. Aí está a prova. Graças a Deus, entendeu? Já temos a vacina, né? Assim, não, porque na gripe espanhola, eu falei, cara, 100 anos atrás. 100 anos? Quanto a ciência evoluiu em 100 anos? Eles estão fazendo umas perguntas aqui, e uma delas, falam do dia em fevereiro, que vai ter um alinhamento planetário em Aquário, como ocorreu em 62. Chegou a ver isso? Olha, eu não cheguei a ver, porque eu vi janeiro tão complicado, mas eu posso ver isso agora, porque as pessoas gostam de falar de alinhamentos que nem sempre existem. Então, eu posso abrir efemérides, olhar aqui. Eu vou dizer a você o seguinte, eu chamei a atenção que tem uma lua cheia no dia 28 de janeiro, em 9 graus de Leão, que é barra pesada. É 28 de janeiro. Entendeu? Porque ela vai pegar a quadratura Saturno-Urano. Mas, fevereiro, digamos assim, pode ter o alinhamento que for, não vai ter entrada de era de Aquário. Isso a gente já pode dizer de cara que não existe. Entendeu? 62, houve uma coisa especial, como houve em Touro, em maio de 2000. Os 7 planetas visíveis em Aquário. Isso eu me lembro do 62. A gente vai ter um período em que Vênus vai estar em Aquário, Mercúrio vai estar em Aquário, claro, o Sol vai estar em Aquário, claro. E uns 3 dias a Lua vai passar. Então, quando a Lua passar, nós teremos não Marte, porque Marte vai estar em Touro. Marte não está. Então, não é igual a 62, porque Marte também está. Não são os 7 visíveis, são 6. Nós vamos ter, quando a Lua passar em Aquário, no dia 11, dia 12,
Aí teremos Mercúrio retrógrado, Vênus, Júpiter, Saturno, Sol e Lua em Aquário. Isso. Então, são as passagens de Lua. Isso, para mim, olha, não é alinhamento, eu chamo de estélio. É um estélio em Aquário e diria para você o seguinte... E nem é uma doriforia, né, também? É Não? uma doriforia. É? A doriforia, sim, porque Só? são 6. Só É uma doriforia durante 2 dias. que a Lua também se encaixa aí, tá certo. Sim, exatamente. Porque a Lua, ela é que vai formar, porque 5 é comum. Não é incomum você ter 5 planetas num signo, considerando que Mercúrio e Vênus estão sempre perto do Sol. E onde tem 2 planetas, como é o caso de Júpiter e Saturno, quando chegam os rápidos, aquilo se forma rapidamente. Mas isto, o que eu diria para você é o seguinte, por exemplo, no dia 11 de fevereiro, tem uma lua nova em 23 graus de Aquário. Então, nesta lua nova, vai aparecer, no dia 11, isso, a lua nova, vai aparecer essa concentração planetária em Aquário. A lua nova de fevereiro. Sim. Eu diria o seguinte, Jorge, ontem estava falando isso no encerramento do curso de Mundial. Quem trabalha com Mundial tem uma ordem de prioridade diferente das pessoas que não conhecem Mundial. Então, por exemplo, o cara já foi olhar isso aqui, mas ele não sabe que o mapa do solstício tem Sol na casa 12, ele não olhou o mapa do ingresso, que tem Urano na casa 2, quadrado com Saturno, entendeu? Então, nós vamos observar, por exemplo, eu não posso comparar essa lua nova de fevereiro com essa mutação de amanhã. Isso é incomparável. Eu não posso botar todo mundo no mesmo nível. Mercúrio não está no nível de Saturno, nem Vênus do Júpiter, entendeu? Então, digamos assim, por exemplo, eu faço um estudo do ano que eu dei para meus alunos de Mundial, a Márcia tem, que ela recebeu, que eu vou mostrando nas lunações as concentrações que aparecem e que elas ativam os ciclos, ou que elas ativam os planetas. Por isso que eu falei, essa lunação de janeiro é muito difícil. De novo, a lunação, a lua cheia de 27 de abril. Para o Brasil, então, nem se fala. Essa lua cheia de 27 de abril, lua no meio do céu, Sol Urano no fundo do céu, vai ser show. Vai ser show. Quer dizer, Show. vai ser show. Surpresas, novidades. Entendeu? Agora, eu não vou me preocupar com essa concentração que vai haver lá em determinados 2, porque isso é detalhe para mim. Isso é coisa para ser detalhada no ano. Eu não vou achar que porque chegou chegou Mercúrio, chegou Sol, chegou Lua. Lua passa 2, 3 dias no signo todo mês. Claro, é ela que vai formar isso. Isso não tem o peso de uma coisa que abre uma etapa de 200 anos. Aqui tem um comentário sobre isso que eu achei bastante interessante, é a da Rara. Ela diz assim: se fosse assim, depois de tantos planetas alinhados em Capricórnio, nem por isso estávamos entrando na era de Capricórnio. É, claro. Ó, esse ano nós tivemos o início do ano inteiro, isso sim. Não é meia dúzia de dias, não. Nós tivemos, do final de dezembro até março, abril, várias concentrações em Capricórnio. Várias, não foi uma nem duas. Entendeu? Que isso vai de encontro, Celisa, a essas questões de Aquário que estão falando, Júpiter, Saturno em Aquário, Stella em Aquário,
esses encontros, aí daqui a pouco começa a aparecer texto que vai abrir um portal, se eu sei sobre isto. E eu nunca sei quando abre portal, nunca aprendi sobre os portais. Você pode falar que vai abrir um novo paradigma, portal não. Portal não. Você sabe uma pergunta? Está aberto, vai ser aberto. Agora, portal, Jorge, eu diria para você o seguinte, infelizmente, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, e foi por isso que eu abri o meu canal no YouTube, e por isso eu disponibilizo textos para mostrar o que é a verdadeira astrologia. Não a astrologia simplista. Porque a astrologia é imensa. Ainda ontem eu falei para os meus alunos, quando eu tinha 7 anos de astrologia, eu cheguei a pensar em desistir. Por quê? Eu cheguei à conclusão que eu nunca ia conseguir aprender tudo que eu precisava aprender. Porque era tanta coisa que era melhor desistir. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, vou tentar aprender o máximo possível. E continuo estudando. A gente está sempre descobrindo algumas coisas, né? Então, para mim, sem estudo, não há astrologia. Sabe que algumas pessoas estão fazendo perguntas sobre o Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Olha, eu sou do Rio de Janeiro, eu não vi nada. O Rio de Janeiro está com Netuno em cima do Sol. Isso é a única coisa que eu me lembro, entendeu? Que desde 2020 todo eu falei sobre isso no meu texto. Cheguei a falar que o Crivella não ia ser reeleito de jeito nenhum, entendeu? Então, o Rio de Janeiro, ele tem, até o início desse ano, está com umas progressões muito complicadas, inclusive de Plutão-Sol. Agora eu só me lembro de Netuno. O Rio de Janeiro tem um estélio no signo de Peixe, a partir do grau 8. E ele está lá. Lua, Plutão, Sol, meio do céu, Mercúrio. Ainda tem Mercúrio. Entendeu? Então, quando falaram, infelizmente, uns colegas meus, anos atrás, que Netuno ia entrar em Peixes, que o Rio de Janeiro ia ser inundado, eu falei, vocês vão ver que tipo de inundação que vai ser. De desorganização total. Aquela coisa de Netuno desmanchar. Dissolver, né? Dissolve, desmancha. Caos. Caos, indefinição de poder. Quer dizer, você imagina uma cidade como o Rio de Janeiro que teve um determinado... Esse último não está preso, sabe Deus por quê? Porque era para estar. Entendeu? Uma série de governadores em sequência presos. Quer dizer, uma roubalheira absurda. Mas é o que a gente continua dizendo aqui. Não adianta. O Rio continua lindo. Netuno está lá no ascendente. Ele tem glamour. Não vão conseguir acabar com ele. Sedução, né? O Netuno tem esse lado, né? Ele é sedutor. Ele tem esse lado da sedução, do glamour, entendeu? Do escapismo também. Todo mundo na praia hoje. Também. Todas as praias. Acredito. O cara não está nem aí. Entendeu? Agora, a beleza natural do Rio, isso Netuno não vai destruir. Porque isso faz parte dele também. Verdade. Olha, Celisa, gostaria aqui de você fazer alguns comentários finais, porque o nosso tempo já está se acabando. Infelizmente, eu iria até mais meia hora se você tiver aí, se tiver afim. Mas eu não quero também deixar você
exausta aí, porque Vamos. quero te agradecer imensamente, quero deixar bem claro aqui, né, bem claro aqui, que você ainda precisa escrever um livro de astrologia mundial, tá? Porque hoje, atualmente, nós temos pouquíssima literatura, principalmente traduzida, talvez mais nada tenhamos, porque as editoras não estão investindo mais em quase nada, praticamente, e nem em astrologia. Então, o que a gente pode comprar ainda em sebos de livro, ainda é importados, que demoram, que são caríssimos, enfim, e agora estamos curtindo o PDF, né? O PDF. Mas se é legal, se é ilegal, não tem jeito. Para você, assim, por exemplo, existe uma ótima bibliografia de astrologia mundial em outras línguas. Entendeu? E, de alguma maneira, eu consegui dar algumas joias para o pessoal que fez o curso comigo, entendeu? Que eu sempre cito como uma leitura que não é nem só para quem conhece mundial, que é interessante, é o livro do Richard Tarnas, Cosmos e Psique, que é embora ele seja dentro de uma linha mais psicológica e arquetípica, mas ele fala de todos, não, da maioria dos ciclos planetários e acompanha através da história. E é uma leitura, assim, não sei se Márcia já começou a ler, mas é uma leitura assim, muito suave, muito tranquila. Comecei, sim, comecei. Pois é. Então, de alguma maneira, muito bom. eu diria assim, que realmente, em português, de astrologia mundial, lamentavelmente, não. Mas podemos ter, né? Quem sabe, talvez. Eu acho que esse Júpiter, Saturno em Aquário vai mexer no seu mapa de alguma forma. Faz quadratura com a minha Lua. Quadratura então, com a minha Lua. Você precisa queimar esse aspecto escrevendo um livro dentro de casa, Lua, ok? Pois é. No computador. No computador daí também, porque é Aquário que mexe com a Lua. O meu é na primeira casa, fazendo quadratura com a Lua na 10. Então, eu quero te agradecer, quero agradecer as pessoas que participaram hoje aqui na nossa live, que escutaram muitas informações. Depois vocês podem rever, que vai estar, continua no canal aqui a entrevista. Semana que vem temos outras também. Tem entrevistas gravadas do programa e tem mais outras entrevistas que não será live, tá bem? Mas serão entrevistas. Elisa, um beijo aqui de Santos, enorme para você. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de fechar o ano do Estrelando. Fiquei satisfeita de você ter se animado em retomar ele a partir da live. Foi você que me retomou. E queria dizer a vocês, o que eu queria dizer, de uma maneira geral, é isso, é que eu estou bastante esperançosa com relação a essa nova etapa, no sentido da humanidade em si. Eu acho que a gente precisa dar mais importância às pessoas do que aos bens. Eu acho que a gente precisa se preocupar com o coletivo e, de alguma maneira, digamos assim, a vida é muito boa e é preciso ter motivação. Para mim, a astrologia é a minha grande motivação, no sentido de acreditar no que ela pode fazer pelo coletivo. Eu não vou ver, mas eu acho que dentro desse ciclo de ar ainda haverá uma hora que a astrologia vai conseguir assumir um papel de alguma importância coletiva. E eu quero desejar a todos um Natal de paz e de harmonia, de esperança, e um 2021 com realizações, soluções de problemas, e acho que, para mim, repito mais uma vez,
é um indicador bastante positivo a gente ter chegado nessa conjunção Júpiter para Saturno com várias vacinas efetivadas. É verdade. Isso é indicação de que nós conseguimos ultrapassar. Muito obrigado. Beijo enorme. Muito obrigado a todos. Se quiserem aprender astrologia, 2021 tem cursos na escola em Santos, tem cursos no Rio de Janeiro, tá bem? Se inscrevam, porque vocês podem aprender astrologia séria com a gente. Não é, Celisa? Beijo enorme para você. Obrigada.